Olá, queridos. Nós estamos em mais um episódio do ZumbaCast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí participando. E o objetivo do ZumbaCast é te trazer informações, na maioria das vezes, dos Estados Unidos. E hoje nós estamos recebendo aqui duas personalidades brilhantes. Eles não são clientes, eles são amigos pessoais, virou amigo pessoal, Juninho, Elaina, são dois queridos, estivemos muito tempo juntos numa igreja e quando eles chegaram aqui, vão contar um pouquinho, nós nos conhecemos logo quando eles chegaram e hoje são amigos, queridos, se tornaram clientes em face da consequência, mas eu queria apresentar para você, Elaina. Tudo bem, Elaina? Bom, tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Juninho é acanhado. Ó, na verdade, quando o Juninho chegou aqui, não abria a boca. Aí falava, Juninho é muito acanhado, hoje tá soltinho. Tá igual o Davi, um amigo nosso, que não abria a boca. Ele hoje fala pra caraca, é assim, acanhado só no início. Depois, sabe aquelas crianças levadas que quando chega na casa da pessoa fica assim? É esse meu amigo. Puxa só um pouquinho aí pra... Tá fazendo bagunça. E aí? Mas legal, obrigado por vocês terem vindo. É uma honra, é um prazer. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um bate-papo, isso aqui não é entrevista, aquela coisa engessada, nada disso. O objetivo aqui é ajudar outras pessoas como nós fomos ajudados. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não sabia como fazer para dar vacina na minha filha. Eu não sabia como fazer para traduzir um documento. Então, assim, eu tive um casal muito querido que me ajudaram. Eu tenho um amigo, um irmão de 30 anos em Miami que me ajudaram muito. Então, o objetivo do podcast é exatamente a gente levar informações para a nossa galera que estão lá no Brasil e precisam, tem desejo de vir morar aqui. Então, esse é o objetivo. Mas fala pra mim um pouquinho, Juninho, Elaina, pode tossir à vontade, não tem problema, pode tossir, relaxa, não fica preocupado com a tosse, não. Me fala um pouquinho aí o que trouxe vocês para os Estados Unidos, como é que é isso aí? Saíram lá de Realengo, um abraço, Rio de Janeiro, quem conhece Rio de Janeiro sabe onde é Realengo, eu tenho uma tia que mora lá, e saíram de Realengo para os States, para os Estados Unidos. E aí, como é que foi aí esse desejo de vir para cá? Como é que rolou isso aí, Elaina? Elaina é que fala um pouquinho mais, daqui a pouco ele se solta. Então, nós viemos, a primeira vez que nós viemos nos Estados Unidos foi em 2012, nós viemos passeio, quando nós completamos 10 anos de casado. Era um desejo meu de adolescente vir andar nas montanhas russas, olha, né? Que legal. De muitos, né? Eu já morrendo de medo. Queria vir aos parques. E aí, nessa oportunidade, eu insisti durante o ano inteiro com ele. Vamos, marido, vamos. Fui ali devagarinho, fiz passaporte. Aí falei pra ele, vamos fazer o visto? Ele, eu vou fazer o que lá? Enfim, nós viemos aqui a primeira vez. Quando nós viemos a primeira vez, a Bia estava com 8 anos. Sim, a Bia é a sua filha. Isso. Legal. Hoje ela está com 22. 22, legal. E aí nós viemos aqui e aí, numa dessas oportunidades no parque, um dos personagens, que é muito comum interação, ainda mais com criança, né? Chamou pra brincar. E aí ela ficou toda acanhada, porque ela não entendia o idioma. Sim. Quando nós chegamos de volta no Brasil, ela falou assim, quando eu fizer 15 anos, olha, nós vamos voltar aqui e eu vou estar sabendo falar tudo, entender tudo que eles vão falar comigo. Foi desse jeito. Caramba. E aí a gente se programou, realmente se preparou para os 15 anos dela, foi em 2018, estarmos aqui. Viemos para ela estar comemorando aniversário. E nós viemos, aí ela realmente pôde se comunicar, ela já tinha passado inglês. Falava um pouquinho inglês? Já falava que bastante. Isso, hein? Conseguiu se comunicar, entendia tudo, diferente do que tinha sido a primeira vez. E aí o Juninho falou assim, nossa, legal aqui, né? E aí ela estava num nível bem interessante de inglês. E aí o Juninho falou que podia vir aqui. O que você acha? A terra parece tão legal, o que você acha da gente passar um tempinho? Quem falou? A primeira vez Ele? eu tava com medo de vir. Na segunda eu já não queria ir embora. Já queria ficar. Na segunda, quando foi os 15 anos dela. Isso. Pra fazer os 15 dias de passeio, já não queria ir embora, já queria ficar. Caramba, que legal. Tanta construção nova que eu não tinha visto da primeira vez, eu falei, eu caio dentro dessas construções. Eu vou fazer qualquer coisa. E aí nós voltamos pra casa, em conversa com o meu pai em casa, ele falou, por que vocês não vão? Passa 6 meses lá, que nem esse é o tempo que geralmente eles dão.
Quando ela voltar, o inglês dela vai estar muito melhor do que Caramba. agora, quando vocês foram. Já que agora ela foi e o inglês estava bem legal, só de vocês estarem lá na Terra, ficar um pouquinho lá, esse inglês de volta é muito bom. Mas, tipo assim, ele sugeriu um pouquinho. Sim, Quanto tempo? Não, nós viemos para ficar 6 meses e no máximo, estourando, se desse certo uma renovação, mais 6. Em um Caramba. ano a gente voltaria pro Meu Brasil. Deus. Essa era a proposta. Aham. Foi assim que a gente chegou nos Estados Unidos. Foi assim. Como na verdade muitos chegam para fazer uma experiência, para ver como é que é. E aí, 6 meses chegaram e essa experiência de início, né? Porque o início a gente, tipo assim, parece aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Bem perdido, né? Bem perdido quando a gente chega. E a gente chega, tem que ver algum lugar para morar, tem que ver aonde a gente vai estar realmente localizado, né? Tem que ver como é que vai ficar a questão financeira, o que a gente tem do Brasil para trazer, Sim. se vai poder trabalhar, se não vai. E aquelas coisas todas que é de quem chega de viagem, de marinheiro de primeira É viagem. verdade. Sem contar que a gente não tinha ideia de qual era a gama de possibilidade de visto. Não fazia ideia. Não Pra tinha gente, pra gente era, você vem como turista, eles carimbam 6 meses, e se você pedir uma renovação, você fica mais 6 meses e vai embora. Acabou. Pra gente era isso. Agora, tem um detalhe aí bastante importante, né? Porque essa mudança de vida, esse divisor de águas, havia um desejo, 6 meses, de repente renovar para mais 6. Mas você e o Juninho também, você tinha a sua área profissional, você era funcionária pública federal. Como é que é? Me explica isso aí. Pois é. Eu sou formada, minha formação, eu sou contadora, né? Me formei no Brasil em 2003. E tenho MBA, fiz toda a formação, trabalhei a vida inteira dentro da minha área. E em algum momento da minha vida, ali em 2009, eu prestei um concurso para aeronáutica, eu fui tenente na aeronáutica, né? Fui oficial. Vi um dia num postzinho no jornal, Caramba. no último dia, tinha lá uma... Você sabia que você pode ser oficial da aeronáutica? Gente. Se você tem uma graduação, se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado dentro da sua área, você pode prestar um concurso e conseguir uma vaga. E aí eu fui ali lendo os critérios e aí check num, check Tipo, no outro. quase o último dia. Quase não, era o último dia. Meu Deus. Que pagar a inscrição. Era o último dia para fazer a inscrição. Adendo, meu pai foi militar a vida inteira da FAB. Tá. Meu pai se aposentou em 2000. Nunca falou sobre isso. Nunca disse que existia uma possibilidade de ter um oficial temporário, muito menos que um oficial temporário por formação acadêmica diferente de ir para a AFA, que para mim, oficial só formado na AFA, né, que é a escola de preparo de oficiais. E aí eu liguei pro Juninho, ele estava na rua com a minha mãe, aí eu falei, olha, o único dinheiro que eu tenho na conta é para cobrir um cheque. A minha mãe falou assim, confia em Jesus e vai. Faz que a gente vai arranjar um Pela jeito fé. Vai e faz a inscrição, beleza. Fiz a inscrição, quase não tive tempo para estudar, mas era Sim. tudo dentro da minha área. E no dia da prova, no dia anterior da prova, eu estava agitadíssima na igreja, fazendo tudo que tinha que fazer, tinha festa, foi aniversário do nosso pastor. Legal. E aí, era domingo, e aí à noite, meu pastor falou assim pra mim, e aí, minha filha, tá tudo certo? Você já imprimiu seu cartão? Amanhã você vai lá fazer a prova? Eu falei, não, pastor, tá tudo certo. Já tem quem vai te levar? Eu falei, não, o Juninho vai me levar. Tudo certo. Juninho nem sabia que ia te levar. Tava tudo certo. Saúde perfeita. Cheguei no dia da prova, eu tava com um resfriado que escorria o Meu rosto, Deus. a narina. O oficial que estava acompanhando a prova, eu estava sentada na primeira carteira, ele me olhava assim com aquela cara assim, como que essa moça não vai embora? Por que essa mulher não vai embora? Ali no período de prova, você fica 1 hora parado antes de iniciar o processo. E aí eu estiquei meu braço, deitei no braço e dormi ali aquela primeira hora. Quando começou a prova, minha prova estava toda molhada, toda pingada. Eu tive que ir ao banheiro, eu não sei quantas vezes. Eles já nem faziam tanta questão, porque eles sabiam que realmente meu nariz não parava de escorrer. E quando eu cheguei em casa, o Juninho falou assim, e aí, como é que foi a prova? Eu falei, olha, eu acho que eu acertei tudo que eu não sabia e errei tudo que eu sabia. Caramba, cara. E esse foi só o princípio de um mega testemunho que foi essa entrada minha na aeronáutica. E no último dia, eram 4 vagas. 2 para o Rio de Janeiro, 1 para Belém e 1 para o Curitiba. Tipo, quantos candidatos? Muita coisa. Não faço ideia. Depois de 3 anos, acho que 3 anos depois que eu estava na FAB, uma colega que conseguiu entrar, ela já era 4ª ou 5ª vez que estava fazendo o concurso, ela conseguiu entrar e ela caiu na mesma unidade que eu. E ela fez questão de ir me procurar, porque ela veio me dizer, ela falou assim, Alana, eu acompanhei você naquele concurso.
Olha que legal. E os meus colegas, porque depois que eu entrei, eles estavam com a expectativa do dia de encontrar comigo. Porque eu era a 10ª colocada, de 4 vagas. De 10º, eu pulei para 5º. Caramba. De 5º, eu fiquei em 4º, porque a 4ª colocada tinha um problema de vista. E aí depois que a gente vai sabendo, né, quando a gente tem contato. E aí ela saiu, ela fez uma correção de vista e voltou para a vaga. Então eu continuei em 5º. E todos os anos anteriores abria pelo menos uma vaga. Então tinha uma esperança de pelo menos uma vaga. Olha. Eu já estava em 5º colocado. Nesse ano, não abriu vaga nenhuma. Meu Deus do céu. Aí chegou o dia de apresentação. Foram todos para BH, porque o curso de oficiais temporários, na época, porque era concurso, né? E esse concurso de temporário a escola era na Pampulha, em BH. O pessoal foi, se apresentou, e eu me lembro bem nesse dia, porque eu tinha oferecido ao Senhor um culto em ações de graças no domingo. Sim. Isso era quarta-feira. Porque eu ainda falei pro Juninho no domingo, quando eu já tinha o resultado, que eu não tinha sido aprovado, queimava no meu coração que eu tinha que oferecer ao Senhor naquele domingo um culto em ações de graças. Juninho, nega, espera mais um pouquinho. O que você vai dizer? Eu falei, não sei, Juninho. Nem sabia. Eu só preciso oferecer um culto em ações de graças, não preciso dizer mais nada. Aí ele foi, eu ofereci ao Senhor aquele culto em ações de graças, e até a igreja ficou meio assim, eu falei assim, eu tô oferecendo ao Senhor porque eu não entrei. Aí ficou todo mundo me olhando, falei assim, mas como assim, porque você não entrou? Falei, eu não sei o que tinha lá. Caramba. Mas eu sei que tudo que Deus faz é o melhor. É o melhor. Tudo que ele tem pra nós é o melhor. E na quarta-feira eu falei pra minha colega, eu tava com muitas coisas pra fazer naquele dia, e a menina que era minha assistente, Marilda, que inclusive foi uma das que escreveu uma carta pra mim. Olha, pra imigração, no caso. Eu falei pra ela, no finalzinho do dia, já era umas 4 e pouco, tava acabando o expediente, eu falei pra ela, o telefone tocou, ela falou assim pra mim, Elaine, é pra você. Eu falei, pra mim? Aí ela, é um sargento, e ele falou o seu nome inteiro. Lembra que eu falei que o nariz escorrendo no dia da prova era Sim. só um pedacinho? É verdade. Minha mãe sofreu um acidente. Quando eu tava no dia que saiu a classificação, que eu tinha conseguido ir para a primeira fase, que eu tinha feito a prova de títulos, que também foi uma luta. Nesse pedacinho, a minha mãe sofreu um acidente de carro. Ela ficou internada, ela teve que colocar pinos no ombro. E toda a informação do acidente, quem estava prestando era eu. Porque como a minha mãe ficou internada, o pessoal da delegacia sempre ligava para mim, para poder Sim. saber como é que ela estava, aquela coisa toda. E aí eu fui atender. E aí a pessoa lá do outro lado falou assim, oi, tudo bem? Então, queria saber se você tem interesse na vaga, porque a segunda colocada não veio se apresentar. E você tem que se apresentar aqui até segunda-feira. Segura. Juninho, fala um pouquinho aí, Juninho. Quero saber aí, lá no Brasil era o quê? Trabalhava com carro, me parece, compra, venda. Como é que era isso aí? Que vamos chegar aí na oficial, já. Vamos voltar para essa oficial aí. Eu fui do quartel também. Sim, militar, né? Fui soldado. Aham. Aí toma aquele pé na bunda, né? E não sabe o que vai fazer. Fui trabalhar primeiro na confecção. Minha sogra tinha uma confecção de roupa de linho. Sim. Trabalhei bastante primeiro como motorista, depois fui para a área de produção mesmo, né? Legal. Vai lá, no corte e tudo mais. Só que eu sempre gostei de carro. Nesse período que ela passou pela aeronáutica foi onde eu vi uma liberdade um pouco melhor. Sim. Foi onde eu comecei a comprar um carro aqui, outro ali. Um amigo me levou para leilão e tudo mais. Aí eu comecei com ele. Depois eu comprava e vendia meus carrinhos lá no particular. E ela, paralelamente, entrou para oficial da aeronáutica, né? E na aeronáutica, Elânia, quantos anos ficou? Eu fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos e trabalhando sempre dentro da minha área, sempre como contadora. Na área de contabilidade. Sim. Lá. Uhum. Caramba, e assim, então pegou muita experiência, mais ainda, e inclusive na área militar também. Também. Porque anteriormente você já trabalhava na área de contabilidade. Já. Na verdade, um pouquinho antes de decidir fazer contabilidade, eu fui trabalhar no escritório, e aí eu trabalhava como técnico. Tá. Né? Trabalhava ali na parte de escrituração, começando a aprender, e acho que foi por ali que eu realmente me interessei por fazer a faculdade de contabilidade. Legal. Então, logo que eu terminei minha faculdade, a Beatriz nasceu, e eu fiquei ali ainda 1 ano e meio parada, sem muito me pegar em alguma coisa, porque estava querendo realmente ficar com ela. E aí uma amiga de faculdade já tinha dado meu currículo e eu estava fugindo de um escritório de auditoria, e foi o primeiro lugar, assim, que oficialmente, depois de formada, eu fui trabalhar com auditoria. E aí fiquei bastante tempo.
E depois troquei de instituição, fui para Filantrópicas, que era o meu desejo, era o meu carro-chefe. Legal. Trabalhei tanto que antes de vir, e ainda até a minha chefe, quando eu vim para cá, ela falou assim, vocês vão lá mesmo? Eu falei, a gente vai experimentar. Ele quer ir lá e a gente decidiu em família que a gente vai. E eu trabalhei com ela 2 vezes essa E como é que ficou a questão da aeronáutica? Você deu baixa da aeronáutica e era oficial e veio para cá para fazer essa experiência. Não, então, quando eu saí da aeronáutica em 2017. Tá. Eu já tinha terminado meu período, né? Porque como é temporário, a gente já sabe o tempo que vai ficar. Fiquei 8 anos, saí de lá e já saí de lá empregada de novo. Já foi para a mesma área? Já fui de novo para a mesma área. Para trabalhar com controladoria e auditoria, que era o que eu já fazia antes, e supervisionando a área de contabilidade. E aí eu pego, como nessa área de auditoria, a gente acaba pegando, o leque amplia bastante, né? Porque a gente não fica focado só em números do financeiro. A gente trabalha com toda a parte estrutural para chegar realmente no que é a tomada de decisão. Fazer daqueles números... Itens. E descobrir onde estão os gargalos, aonde estão os ralos. E certamente toda essa experiência tem te ajudado muito aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Porque aí, quando veio para cá, caiu de paraquedas para fazer a experiência dos 6 meses... E aí começou a conhecer tudo, como nós já falamos, escola para Bia, e aí? E as expectativas? Era 6 meses querendo ficar ou 6 meses... Não, era 6 meses indo embora. Era assim, até porque foi como eu falei, né? A gente quando veio, a gente não sabia nenhuma possibilidade de ficar. E aí... Nós chegamos numa segunda-feira, 28 de janeiro aqui. 28 de janeiro, olha. Nós chegamos numa segunda-feira à noite. Guarda até o dia, né? Mulher é incrível nisso, né? E aí, quando, naquela semana, chegando, a gente conseguiu um lugar para morar. E aí, a gente não tinha nada, né? Nada. Zero de coisas. Nada. Diferente do Brasil, aqui, quando você aluga um apartamento, geralmente ele tem geladeira, micro-ondas, né? Já é um... Só de não ter que comprar um fogão... Top demais, top né? Demais. Top demais. E também chegaram, assim, financeiramente justo. Ali, no limiarzinho, né? Até porque a gente descobre que acaba assim, né? Quando você vai aplicar para o aluguel, aí você tem que ter DAO da luz, DAO do aluguel, que pode ser 1, 2, 3, depende das pessoas. Do 4, crédito, né? Também, né? Que, na verdade, a gente chega sem crédito nenhum, aqui, né? É verdade. O nosso recorde aqui não existe. Não tem. Então, é bem complicado. E aí você precisa... A gente veio pra Orlando, né? Então, Orlando... Mas conseguiram alugar a casa. Graças a Deus. E foi bem rapidinho, né, Maria? 3 dias. 3 dias. Ficaram num hotel 3 dias. E aí... Um dia já tava na nossa casa. Caramba, rápido isso, hein? Muito rápido. Vamos comprar um colchão, né? Compraram um colchão basicão. De cama, esse negócio assim. Um basicão. Aí conhecemos... Aí a gente soube de uma doação. E aí a gente foi no sábado buscar uma doação. Ah, legal. Um amigo perguntou assim, olha, tô sabendo que tem uma pessoa que tá doando cadeiras, que tem alguns móveis lá, você quer? Eu falei, cara, eu não tenho nada, você acha que eu vou pensar se eu quero? E aí eu fui, né, Juninho tava tinha pegado, como ele falou que a gente pegou o colchão, então o Juninho alugou uma truck pra gente poder colocar o colchão atrás, né, Sim. E a gente ainda tava com essa truck pra entregar. Então, vamos aproveitar pra ir buscar as cadeiras, que era o que a gente tinha, porque até então a gente não tinha carro. Não tinha carro ainda também. Ainda não. Aí fomos lá e adivinha onde era a casa? Era a casa do Zumba. E o Juninho entrou, um amigo, pra pegar a doação, e eu fiquei no carro com a Beatriz, né? E aí eu tô escutando assim, eu falei, Beatriz, vamos descer. Aí ela, o que foi? Vamos entrar. Ela, o que foi? Eu falei, conheço esse alarido. Eu conheço esse barulho. Ela, o que foi? Isso é igreja. Aí ela, como assim? Aí quando eu entrei, você tava fazendo convite pro Juninho. Ah, legal. Pra nós irmos à igreja no dia seguinte. Verdade. E que era a igreja que a gente já tinha tensionado no Brasil, quando a gente viu mais ou menos pra onde a gente pretendia vir, né? Legal, atitude, né? Pra onde a gente queria ir. Legal. E aí você nos convidou e no dia seguinte, já no domingo, nós fomos à atitude, já chegamos lá na porta. E o pastor Salles falando assim, aí, Juninho, cabeça branca de realengo. Já pegou na tia, me levantaram. Não, e assim, o legal de tudo isso, que eu fico extremamente feliz, é que a gente conversa com muita gente, né? Agora, o número de pessoas procurando vir para os Estados Unidos cresceu absurdamente. Nós tivemos aí, no mês de novembro, nós tivemos
2.746 leads. Pessoas querendo vir para os Estados Unidos, né? E ouvindo vocês falarem, é muito interessante que impulsiona muitas pessoas, né? Porque tem uma galera que tem condição financeira, é executivo, tem uma série de coisa e o cara fica com medo. Não, mas eu não posso, eu não sei como é que vai ser. E vocês, com a cara e com a coragem, vieram para cá e vamos lá, doação. Cara, essa é uma história incrível, brilhante. É muito legal. E aí, vamos lá, agora temos que arrumar emprego, temos que trabalhar. Aí nós viemos, ele na segunda-feira tinha saído para ver o que ele poderia fazer, e você tinha falado que tinha uma célula na sua casa na segunda-feira. Exato. Nós fomos pra célula naquele dia. Na segunda-feira ele voltou, né, pra casa, aí ele falou assim, aí, e eu, Juninho, como você disse no comecinho, né? Toda acanhada, ele, mas na casa, como é que a gente vai na casa de pessoas, a gente não conhece e tal. Eu falei, poxa, mas eles nos atenderam tão bem, nos receberam tão bem, você viu ontem na igreja, vamos lá. Mas fui com medo mesmo, né? Fui com medo mesmo. Não deixei de ir. E aí, nessa segunda-feira, gente, tô falando segunda-feira 28, e na segunda-feira seguinte, tá? Uma semana depois. Deus é louco demais. Viver com ele é viver, assim, todo o tempo em sobrenatural. Muito legal. E aí acabou o pedaço ali da célula, né, ali de palavra, da adoração, e aí nós fomos para o pedaço ali de confraternizar, né, o pedaço da comunhão. E aí vocês começaram a perguntar, e aí, de onde vocês foram, o que vocês fizeram, aquela coisa toda. Aquela entrevista básica. Né? Geralmente por mim, né? E aí eu comecei a reparar que havia uma troca de olhares entre você e a Nath, e aí eu falei, olhei para ele e falei, e ele, porque assim, enquanto não dá corda, ele não fala, né? Mas dá corda. Deu corda, acabou. E aí ele começou a falar, não, ela fez isso, eu fazia aquilo, a gente dá aquilo. Aguentei tudo. Ela foi da aeronáutica, ela é contadora, foi formada, fez MBA na FGV, fez não sei o que lá, e faz isso, tem curso disso, curso daquilo outro. E aí eu fui reparando que vocês foram mudando mais ainda. E assim, meio que foram liberando o restante das pessoas e dando aquela segurada, fica aí. E aí, quando deu aquela esvaziada mais, vocês falaram assim, vocês sabiam que existe tempo? Estamos ficando aqui até hoje. E é isso, né? Aí, tipo, você sabia que tem uma possibilidade... de vocês aplicarem, de habilidade especial, vocês já ouviram falar? Eu não sabia nem que tinha visto... Eu, Elaine, né? Eu sabia que podia fazer intercâmbio e tal, mas eu não sabia que você podia vir com visto de estudante pra cá. Né? Quanto mais saber, eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Não, mas vocês podem. Aí você começou a fazer o checklist lá dos prompts, né? Mas você tem... Quanto tempo você tem formado? Eu falei, não, me formei em 2023. Ah, tá. Quantos anos de experiência? Eu falei, então, trabalho... Eu já estava avaliando, a gente não sabia. O interessante aí, vale até destacar que você veja que vocês foram numa célula, né? E o objetivo, eu acho que isso tem que ser o objetivo maior de nós que moramos aqui, é de você orientar. Até porque a orientação que foi dada, eu dei toda a orientação, mas imagina, estava dentro de uma célula, uma coisa que não tem nada a ver com o lado profissional, e o objetivo ali era orientar mesmo. Tanto que depois da orientação eu falei, você procura um escritório que vai te assessorar, né? Eu podia falar, não, vem pra cá, mas... Deixou à vontade. Eu fui, assim, não tô puxando sardinha aqui, brasa pra minha sardinha, mas porque a gente sabe que, infelizmente, hoje... As pessoas, às vezes, usam a igreja como network. Usa a igreja para fazer negócio. Não foi isso. Claro que igreja, existe até reuniões de empresário, que eu acho legal. Eu mesmo coordenei por 5 anos uma reunião de empresários. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, de você, naquele momento que as pessoas chegam, principalmente aqui, você se locupletar, se aproveitar de uma situação, de uma fragilidade. Então, eu acho até legal você falar isso, porque ali o objetivo ficou muito claro, né? Que a gente vai falar já que só lá na frente que nós vamos falar de processo imigratório no aspecto de ajudar vocês quando vocês tiveram algumas decepções em alguns escritórios, né? Mas continua aí, porque tá interessante. Aí, quando a gente saiu dali, né? Fomos pra casa conversando, eu falei assim, nossa, mas será que você, falando pra ele, você acha que realmente eu me enquadro nisso? Porque assim, eu não vejo nada de excepcional naquilo que eu faço. Eu me acho assim, eu sei que eu faço bem o meu trabalho, né? Mas eu nunca olhei meu trabalho como alguém que faz um trabalho de forma diferenciada.
Eu acho que eu até vou pegar um gancho aí no que a Elaine está falando, né? Quando a gente bate um papo com um cliente sobre a área imigratória, eu falo muito sobre isso, né? Você sabe bem que nós temos um documento que é confeccionado, contratado, que se chama Expert Opinion Letter. Isso é o quê? É uma carta de um especialista, né? Um especialista norte-americano daqui, que ele fala sobre a tua profissão, os teus talentos, a tua área profissional no Brasil, né? Claro que manda para ele em inglês todo o material e ali ele faz uma avaliação. E aproveitando o que a Elaine tá falando, que tipo assim, as pessoas, na maioria das vezes, ela fala, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu tenho uma formação acadêmica, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou somente um empresário. Mas ele não entende que a capacidade dele para os Estados Unidos é algo muito grande. Porque eu até brinco com as pessoas que o brasileiro tem que ser estudado, meu amigo. Você pega aí um empresário, o cara faz isso, o cara vende carro, vende moto, o cara como o Juninho, e aí você fala assim, cara, a capacidade, o americano, quando ele faz uma carta dessa, que é um especialista naquela área, gente, a maioria das cartas, eu posso dizer 98% das cartas, eu brinco até com o cliente, quando a gente dá essa carta pra ele começa a ler e fala assim, Zumba, essa pessoa aqui não sou eu, não. Esse cara aqui é muito bom. Cara, mas essa pessoa, às vezes, ela tá no Brasil, um cara de TI, um médico, um contador. Nós temos alguns contadores que foram aprovados, Green Card, né? E assim, ele fala, mas eu tenho ciência contábil, eu fui contador. Mas ele não tem ideia da capacidade dele aqui, como você está falando aí, as possibilidades que você tinha e você, logo depois, você começou ali naquela célula, no finalzinho, para te orientar, né? Nós fomos falando a tua capacidade e onde você podia aplicar, né? Eu sou muito grata a Deus por aquele dia, por uma infinidade de coisas, mas que você, um dos principais, vocês não se negaram a compartilhar o conhecimento que vocês tinham. Legal. Aquilo que vocês aprenderam para vocês, né? Vocês decidiram que vocês não iam ser represa. Vocês iam transbordar, porque, infelizmente, a gente vê muito aqui, principalmente no meio dos brasileiros. As pessoas, elas têm muita dificuldade de compartilhar. Ela trava e acha que aquele conhecimento é dela. E o que, na verdade, desculpa, mas é o que eu falei. Quando eu cheguei aqui, cara, eu precisava saber como eu fazia para Manu começar a estudar. Como eu fazia para dar vacina, né? Que tem aquelas vacinas que pega o cartão de vacina no Brasil e olha o cartão de vacina daqui. Ou melhor, olha as vacinas daqui e vê quais são as que são necessárias. Eu não sabia nada. Então, o que a gente pensa hoje, não só para cliente, né, cliente do Grupo Zumba, mas as pessoas que chegam aqui em geral, cara, eu acho que você precisa ajudar. Assim, nem tudo é grana, nem tudo você tem que ter interesse, e eu acho que isso daí é bastante legal e eu repasso isso para que as pessoas façam, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esse dia. E aí, no dia seguinte, logo de manhã, tive a oportunidade de conversar com os meus pais e aí falar para eles, olha, ontem a gente foi lá na célula. Caramba, isso 15 dias? Uma semana. Uma semana. Uma semana. A gente chegou na segunda-feira à noite. Na segunda-feira à noite da semana seguinte, a gente teve essa notícia. Então, assim, olha, existe uma possibilidade da gente ficar. Embora a gente tenha vindo para ficar somente 6 meses e quem sabe 1 ano, tem alguma coisa aqui nesse meio que pode acontecer e a gente ficar. Legal. De ficar de forma legal, de estarmos aqui realmente. Sim. Né? Que essa era a intenção. E aí eu me lembro que na época você passou o nome de uma pessoa. Sim. Eu tentei fazer contato com ela, mas ela estava com uma situação... Exato. Acho que, se eu não me engano, com o pai dela. É isso mesmo. Né? E aí ela não pôde me atender. E aí um amigo... Foi a pessoa que fez a da Ju, inclusive. Foi. Que trabalha conosco hoje. Isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí um amigo indicou, falou que tinha um escritório famosíssimo. Muito grande. Muito grande. E aí a gente... Caímos lá. Caiu lá. Contratou eles. A gente contratou eles. Foi assim, a gente fez um empréstimo de bastante interesse, né? Um valor bastante significativo. Inclusive, esse empréstimo terminou de pagar esse ano, né? No início desse ano. Olha. A gente terminou de pagar esse empréstimo. 4 anos, 5 anos? 5 anos. Olha. 5 anos.
pagando. E no primeiro momento, atendimento bem legal. Começaram a pegar nossa documentação. Fiquei um pouquinho preocupada porque, lembra que eu falei sobre... Eu sabia que existia uma necessidade de estender prazo para a gente permanecer. E a gente foi chegando ali pertinho, sem nenhum retorno do escritório. Mandei uma mensagem, outra. Perguntei se eu não precisaria aplicar para algum outro tipo de visto, alguma coisa do tipo. Não, a senhora não precisa se preocupar. Eles realmente entraram com um processo ali antes da gente completar os 6 meses. Sim. Né? Então, a gente entrou naquela janela boa, beleza. Isso em 2019... Aí, ali em novembro... 19. A gente tá falando... Olha. De 2019, nós já estamos no finalzinho de 25. E aí, ali em novembro de 19, chegou a nossa autorização de trabalho, chegou o nosso social, a gente estava autorizado a trabalhar. Deus abriu a porta e logo eu fui trabalhar num escritório dentro da minha área. Legal. E aí eu comecei, já comecei a trabalhar nos Estados Unidos dentro daquilo que eu estava... Né, acostumada a trabalhar. Foi meu primeiro trabalho. Também, né, trazendo a experiência do Brasil na contabilidade e complementando com a norte-americana, né? Isso, foi. E assim, para mim, esse tempo de experiência ali foi muito importante. Porque foi a forma... A contabilidade em si, ela é a mesma. Sim. Mas para a questão de imposto, é completamente diferente do que a gente tem no Brasil. Legal. Então, essa porta aberta ali, Deus foi cirúrgico. Cirúrgico, porque... Quando chegou o documento, a autorização para trabalhar, chegou essa oportunidade junto e era para começar a trabalhar em novembro. E tudo foi uma coisinha atrás da outra. E aí eu comecei a trabalhar e fiquei ali naquele escritório até 2022, onde eu sou muito grata, tenho muita amizade ali, por tudo que, né, a gente pôde aprender. E aí quando entrou pandemia. Sim. Então, ficou fechado. Nós recebemos uma RFE. O escritório demorou bastante tempo para responder. Foi uma luta para responder, que eu lembro que você... Eu não podia fazer muita coisa, porque você estava em outro escritório e a gente tem que respeitar de forma ética. E aí, a gente só não perdeu o prazo porque teve um prazo extra que não foi... Não é que dizer que não foi publicado, né? Teve eles, em decorrência da pandemia, eles deram aquele prazo extra. 90 dias. Né? E eles usaram os 90 dias inteiros para fazer a resposta. Na íntegra. E aí, uma coisa que deixou a gente bastante chateado na época foi que, se eu sou contadora, a pessoa precisa pelo menos saber qual é a minha formação na hora que fala comigo, né? Exato. Eles não sabiam nem no que eu era formada. Isso faltou toda uma parte introdutória, né, pelo que eu vejo, de conhecer um pouco o cliente, saber as aptidões, o que ele fazia no Brasil. Isso é aquela entrevista que a gente faz e aqueles formulários que, às vezes, o cliente fica um pouco chateado, que você preenche tanto formulário, papel demais, mas é exatamente para você não cometer uma falha dessa. Imagina, você chegou num estágio lá na frente que... Só depois você veio a conhecer esse processo. Quando você olhou esse processo, você falou, cara, meu Deus, os caras não sabem nem direito o que eu faço. É duro, né? E aí, um tempo depois disso, aí eu já não tô bem, não tenho como firmar data. Passou um pouquinho mais, de 2021, chegou a nossa negativa. Aí dá aquela dor terrível no coração, né? Eu me lembro até hoje, lembra, marido, ser sentado, quando ele viu que estava negado, ele sentou no sofá, e agora? Vou voltar para Realengo. Sentei, não caí no sofá. Pum! Ai, Jesus, e agora? E aí eu falei para ele, bom, se a gente tem uma palavra de Deus que ele que está nos trazendo para cá, isso aqui não vai mudar. Sim. E aí a gente teve uma nova conversa com o escritório, não foi positiva a conversa, eles queriam fazer um refile, enviar o nosso processo novamente. Mas, dada tudo que a gente já tinha passado naquele período... A gente não sabia nem qual era a sua profissão de direito, como é que ia fazer um bom processo? Não é? A gente decidiu não seguir com eles. E aí nós procuramos um outro escritório americano, uma outra pessoa que havia sugerido, que inclusive estava trabalhando num processo bastante difícil. Sim. E que a gente estava tendo notícia de que havia uma resposta que estava sendo positivo, né? E é uma pessoa que trabalha com trabalho de remoção, esse tipo de coisa, um americano aqui, e nós fomos lá nesse escritório, conversamos com ele pegou o nosso processo, só voltando um pouquinho, claro, no nosso processo nesse primeiro escritório, quando eles retornaram a nossa RFE, primeiro eles questionaram na RFE, quando eles retornaram a resposta negando e embasando, usando a resposta da RFE, eles inclusive
levantaram suspeita com relação ao meu diploma. Caramba. Eles não estavam reconhecendo nem o EB2. O NW, Que é vamos o botar em interesse tese. nacional, né? Ok. Né? Que eu acho que depois que a gente vai vivendo tanto tempo, a gente vai começando a ter... Mas pelo menos os requisitos, né, que de 7 teria que cumprir pelo menos 3, nem isso eles estavam reconhecendo. Nem a sua formação. Nem isso. É, muito chato. Não estavam reconhecendo nem isso. E acho que isso também foi uma coisa que, na hora da decisão de reenviar com eles, a gente decidiu não fazer. Sim, claro. Não tinha mais segurança. Não tinha. Nenhuma. Sim. Nenhuma. E aí nós fomos nesse outro advogado, ele também nos atendeu, ele falou... aí na oportunidade em que a gente foi atendido por ele falou que já estavam ouvindo falar coisas sobre esse escritório. Sim. Que inclusive estava tendo problemas, principalmente aqui no estado da Flórida. Sim. Enfim. E aí, quando nós chegamos lá, ele olhou, pegou nosso processo, disse que faria. Graças a Deus, dessa vez, a gente não teve nenhum problema com o reconhecimento do EB2. Disse que estava totalmente enquadrado e que estava perfeito, mas... Foi negado. no NW não havia interesse nacional. Sim. E aí foi negado de novo. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Pela segunda vez tinha sido negado. Isso já 2022 para 2023, né? Eu não vou lembrar essas datas, não, né? E aí, nessa época, a gente já estava muito mais inteirado com célula, a gente já tinha célula em casa. É verdade. A Tatiana fazia parte da nossa célula, Sim, igual a Ju. É verdade. Né? E aí, a gente já estava decidido que ir embora. É. Porque se a gente, pra ficar aqui... Não, eu vou falar com o Zumba, vocês não vão embora. Não, eu vou falar com o Zumba amanhã. Não. E aí foi assim, a Tati falou assim, não, vocês não vão embora. Se o Zumba não quiser pegar o processo de vocês, eu vou pegar. Vocês não vão embora. E aí a Tati conversou com você. Foi verdade. Juninho, cabisbaixo, querendo, vou ter que voltar para Realengo, minha casa, eu vendi os móveis, não sei o quê. Verdade. E aí nós começamos uma nova jornada, né? E aí foi um novo processo. E frio na barriga, e preocupação. E só... Que dá muito, muito, né? Então nós já tínhamos... Duas negativas? Duas negativas de 140, né? Até então, o I485, que era o que estava mantendo a gente, ainda estava válido. Ainda estava válido. Nessa oportunidade, o Juninho estava sem autorização de viagem. Não. Eu pude ir no Brasil, fui sozinho. Não, chegou depois. Ficou um tempo Enfim, eu sei que numa história, num meiozinho desse aí, Bia e eu, a gente tinha autorização para trabalhar, mas a gente não tinha autorização para viajar. E aí chegou a autorização de viagem da Beatriz. E logo depois também veio a notificação de que tinha sido aprovado. Já nesse último processo feito pela Zumba. Isso. Chegou a nossa autorização para viajar e nesse pedacinho o I485 caiu. Caiu com o I485, que é de morrer. Quando cai um 485, você que não entende, é tipo assim, a última tacada e agora, o que fazer, né? Até porque... igual aquele aparelhinho do hospital, começa a bater. Até porque o 485, para você reverter ele, a chance em 100 é 5, né? Mas e aí, como é que foi? A gente até tentou a Motion, né? Mas, como você disse, aí a gente não estava nos 5%. Exato. E aí a gente ficou com uma janela. E aí vocês disseram que a gente tinha até 180 dias para entrar com o novo EB. Isso é importante demais, é muito importante. Esses 180 dias é algo assim que muita gente não sabe, mas é importante. Esses 180 dias, nós aproveitamos esses 180 dias aí. E o meu caso era EB2, lembra, né? Era um EB2. E nessa época, como ainda, está fechado o EB2. Até hoje. Né? Exato. Não tá corrente. E agora? E nós entramos, aí vocês foram olhar, revisar de novo meu processo e aquele negócio todo, e a gente esperando, a gente foi ali até bem pertinho do final, quando foi no início de 2024, 2 de fevereiro de 24, a gente entrou com EB1. Exatamente. Até porque nós não entramos com EB1 por entrar. As qualificações bem estudadas da Elaina demonstrava que ela era do nível diferenciado. Não teve... Claro que teve milagre também, né? Isso aí eu não posso negar. Mas o profissionalismo em analisar, que eu falo muito sobre isso aí com outras pessoas,
É importante essa análise de cada cliente. Esse pleito imigratório, ele é muito artesanal. Ele é algo que, como você, que já tinha 2 negativas, como outros clientes que chegam no escritório e o advogado ou o consultor fala, ó, não tem caso aí. Nós já pegamos cliente que já foi em 4 escritórios e falaram assim, ó, não tem caso aí. E nós aprovarmos o Green Card em 2 meses e 29 dias. E aí você vê, você tinha um EB2, nós analisamos que você tinha total capacidade e documentos para um EB1, e aí... E aí a gente entrou ali no início de fevereiro de 24 com o novo EB1, e o nosso EB2, que a gente tinha entrado com ele em 2023, ele ainda estava pending, o I-140. Sim. Né? Ele estava pending. Exato. E ficou lá, esquecido para sempre. Quando foi em julho de 2024. Ela sabe a data toda. Né? Julho de... Contadora, né? Quando foi julho de 2024, nós estávamos no parque. Sentados. Sabe até o local onde estava. Sentadinhos. Mulher incrível. Foi eu que olhei no telefone. Ah, é? Eu tinha acabado de falar com ela, aí, nego, um montão de mexicano não tá nem aí pra documento. A gente aqui lutando, né? Tentando um documento e... Olhei o telefone e chegou a mensagem, negado de novo. Terceira vez, eu falei, Jesus. O 140. O I-140. O 140. Nosso terceiro I-140 negado. Eu falei, meu filho, pra gente não é fácil. Mas Deus sabe exatamente quanto que a gente pode suportar. Então, Vamos enquanto ele não disser que acabou, a gente continua aqui. Aí isso era final de semana. A gente esperou segunda-feira pra dizer pra vocês que tinha sido negado. E aí, na segunda-feira, a gente avisou que tinha sido negado, aquele negócio todo. Quando foi terça, ele tava lá mais triste do que cachorro que caiu da caminhão de mudança. Murcho, arrasado. Sabe, você é homem, sabe bem como é que é homem com resfriado, não sabe? Sei bem. Então, hoje você tá resfriado. Caindo. E aí, ele olhou de novo o aplicativo e daqui a pouco assim... Não foi reaberto primeiro, foi reconsiderado. Reconsiderado e reaberto, não lembro a sequência. E aí, no dia seguinte, a gente não sabe se foi reconsiderado primeiro e reaberto depois, mas foi isso que aconteceu. Foi reaberto depois de reconsiderado. E aí ele ficou parado. Nada acontecia com ele. Quando foi no iníciozinho de 1º de agosto, que é o dia do aniversário da Juliana. Isso. No dia 1º de agosto, tarde da noite... eu escutei meu celular fazer um barulhinho. E era bem tarde mesmo, a gente dorme cedo. Quando eu peguei... Pra quem é imigrante e que aguarda, conhece bem qual é o símbolo da notificação. É verdade. Do layoff. Aí eu tava lá o aplicativo, quando eu olhei... Aprovado. Que legal. Muito bom. Que aprovado. Alegria. E aí, aquela alegria, e agora, o que a gente faz? E agora, o que a gente faz? E agora, o que a gente faz? Tá, mas foi o 140 aprovado. E agora, bom, já tem o 140 aprovado. Exato. Isso foi agosto do ano passado, 1º de agosto de 2024. E aí... Agora, a aflição no 485. Né? Que não foi pouca. Até porque, como a gente falou, tinha usado aquela brecha ali dos 180 dias, Exato. que foi a estratégia utilizada que quando a gente frio entrou. Na barriga da admissão ou não dos 180 dias, né? Todo aquele nervosinho ali. E aí vocês vieram com a nova estratégia. Bom, o seu I-140 do EB1 ainda está em avaliação. Aí chegou uma RFE, vocês responderam RFE, aquele negócio todo, que inclusive está pending ainda. Ainda está em avaliação. É verdade. Que acredito que a essa altura eles já devam esquecer. E aí vocês vieram com a nova estratégia. Elaina, vamos transferir. Vamos transferir seu I-485 que está lá, do EB1, para o seu I-140 do EB2 que já está aprovado. E é possível? É possível, vamos fazer, vamos procurar e tal, vamos fazer. E eu ri muito com a Juliana esses dias, quando ela falou assim, seu processo é a coisa mais louca que tem no mundo. Como que chega uma proof do seu I-485J, o J que é quando a gente transfere, depois do seu green card estar aprovado? Mas, assim, a gente agradece muito a Deus, né, nesse aspecto, porque a gente vê aí que cada processo que a gente tem lá no escritório não é qualquer fanatismo ou qualquer religiosidade,
mas a gente submete o advogado dos advogados, para que nesses meandros da lei ele possa intervir como interviu no seu caso. E aí fica muito claro que a gente tem o lado aí que a gente vê muito o advogado dos advogados, e a gente vê as estratégias que têm que ser usadas, né? Não desistir, falar, não, acabou, foi negado. Então tudo isso aí faz parte de uma estratégia técnica e profissional para que a gente possa ter uma esperança de acontecer alguma coisa, né? E aí nessa situação a gente foi prestando. É como ele disse, né, agora há pouco, do preencher um monte de formulário. Itália que preenche formulário. E eles falam assim, nega, só me dá pra assinar. E aí preenche o formulário de novo e espera. Assim. E aí a gente vai, volta. E aí a gente ficou em suspenso. Porque aí o I-140 do EB1 permanece lá pending e a gente ficou naquela. E agora, foi ou não foi? Porque quando o I-140 foi aprovado, do EB2, o I-485 foi movido. Foi pro... Com outro escritório. Isso, que é o que faz, né? O centro onde faz a... E a gente ficou, mas... E agora? Ele foi transferido, ele foi junto. O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Por que ele foi movimentado se a gente não pediu nada? Como a gente também não teve oportunidade nem de pedir para reabrir. Exato. A gente tem um amigo que falou assim, mas você fez alguma coisa para reabrir no seu processo? Eu falei, não. Deus é que fez. Foi Deus que fez. Eu falei, raciocina, era final de semana. Segunda-feira, terça-feira estava reaberto, quarta-feira reconsiderado, nem que eu tivesse sentado com eles a segunda-feira e a gente tivesse feito uma estratégia e que na segunda-feira tivesse enviado algum documento solicitando, não ia dar tempo no dia seguinte, já tá lá dentro, o documento processado, tudo revisado. Na terça-feira tem um documento dentro da imigração e a imigração diz assim, ok, li e tá reaberto. É verdade. Deus que fez. É verdade. E o I-485 movimentar, Deus que fez. A Zumba fez o que o homem tem que fazer. O que o homem podia fazer. A técnica profissional. Tanto que vocês... Vamos fazer a documentação. E a gente já tinha ouvido de outros advogados. Sim. Né? Tem alguns aqui. Que a gente já ouve. Não vai se você não pedir. Exato. Mas a gente fez o pedido também. Exato. Né? Não existe, não reabre, não acontece, não reconsidera. Exato. No meu caso, não vou dizer que é regra, não criem expectativa sobre isso, mas no meu caso, como você disse, o advogado dos advogados, uma coisa que você falou agora, me faz lembrar um dia, eu não tenho muito hábito de Instagram, né? Mas um dia chegou uma notificação do cara famoso. Sim. E aí... É o famoso lá. Aí acho que ele tava saindo numa viagem, porque eu só lembro desse texto, a pessoa que tava do lado de fora era uma voz de mulher, e a pessoa falou assim, não, vai com Deus abençoe, boa viagem, não sei o quê. E aí ele respondeu, vamos sim, com os demônicos, capetada toda. Eu falei, Jesus, o Senhor não dá sua glória pra ninguém. Agora eu entendi por que no primeiro, não. No segundo... Só no último. No segundo... Sorry, mas é que você ainda não tá enquadrado dentro daquilo que ele pode autorizar. E eu me lembro da Juliana, a gente conversando quando chegou a hora de responder a RFE, que também veio grandona, né? Veio. Aí ela falou assim, eu tô tão nervosa. Eu falei, Ju, fica tranquila. O meu processo não é natural. Nosso processo é sobrenatural. Nosso processo tá na mão do Senhor. Uma coisa que também ajuda muito nessa área de refile, de reaplicação, de motion, de moção e, enfim, todo um processo é a parte do cliente. O que, na verdade, nós temos aí clientes de imigração, eu digo, eu tenho no Brasil aí uma ação com 36 mil pessoas, né? Uma ação com 36 mil pessoas. E nenhuma dessas ações, que são diversas nesses 30 anos no Brasil, eu vejo algo tão desesperador e que traz tanta ansiedade e desconforto para o cliente quanto a área imigratória. Eu posso te dizer que, pasme, mas até a área criminal, que eu fiz mais de 20 anos no Brasil, às vezes o familiar não fica tão angustiado quanto a área imigratória. Então, quando você tem um cliente que ele é mais ouvinte, ele descansa um pouco mais, isso ajuda muito a gente, né? Como você está falando aí, a gente está trabalhando. E se o cliente ele não colaborar,
isso dificulta muito o trabalho do advogado, do consultor, do Organização de paralegal, documentos seja lá quem também. estiver fazendo o processo. Essa aqui tem uma pasta, sim, tudo em organização. sequência ali, tudo que pede ela tem lá na sequência para dar. Muito Tá aqui, importante, muito importante. E aí, mas aí, 485 aprovado. Então, o I-485 aprovado veio assim, ó. Esse ano a gente recebeu, acho que foi em julho. Foi em julho, porque foi no iníciozinho de agosto, a gente recebeu uma RFE. E na RFE só pedi exame médico. Olha que delícia. Que alegria. Que não tinha sido enviado em nenhum momento. Mas aí, e a Né? entrevista? Que entrevista. Nem entrevista teve. Que era o que a gente tava... Na verdade, desde que o I-140 tinha sido aprovado e que a gente já tinha noção que o nosso I-485 tava, né, tinha se movimentado junto com ele, e que a gente já tinha feito Jota, Sim. todo aquele cumprimento ali, a gente tava na expectativa do que viria depois. Porque tinha a questão dos 180 dias, porque quando a gente teve a negativa lá do primeiro I-485, ele não determinou dias para saída. Exato. Mas ele já diz que a gente, né, olha, acabou seu tempo aqui, entre com um novo processo. Só que como que entra com um novo processo se estava tudo fechado? Exatamente. Então a gente estava realmente ainda ali muito em suspenso. Quando chegou a primeira notificação, que foi em julho, que aí foi onde a gente teve a certeza de que o I-485 tinha sido movimentado do EB1 para o EB2, foi a única coisa que tinha lá era pedindo o exame médico. Então aí a gente correu, eles tinham feito indicações de algumas clínicas, uma moça que trabalhava comigo me indicou uma perto de casa, porque as outras estavam, a gente não conseguia falar, o timing estava muito grande para responder, e a gente também já sabia que a gente estava no final do ano, né? Exato. Ali do ano fiscal. Da imigração. Da imigração, e a gente sabia que se tinha ainda alguma coisa naquele finalzinho de ano ali, ia ser complicado. E a gente conseguiu fazer o exame médico, assim que o exame médico ficou pronto, a gente já entregou lá na Zumba. A gente veio no escritório, entregou no escritório o exame médico, preencheu tudo que tinha que preencher, já deixamos lá de novo e o pessoal do escritório, tudo muito pronto. Legal. Né? Eu acho que isso que o Juninho falou agora, de que você tenha toda a documentação, porque... Ajuda muito. E vocês vão trabalhar com aquilo que a gente fornece. Exato. Né? Então, esse negócio da gente o tempo todo tá ali, tudo responsivo. E lá no sistema da Zumba a gente consegue colocar tudo lá. Consegue. Tem uma plataforma que você consegue colocar tudo então, lá. muita coisa, eu só submetia por ali. Já enviava Chegou uma carta. Isso ajuda muito, né? Nossa, facilita a vida de todo de vocês, mundo. eu não sei se facilita, mas a minha... Todo mundo, a nossa facilita também. demais. E aí a gente começou a ficar na expectativa de... A Depois entrevista do vai exame, chegar. vem a entrevista. Vai vir uma carta marcando e dizendo vamos lá. Chegou lá em casa. E aí. Aí como você é que me vai? manda aquele vídeo lá, tô indo pro correio. E aí abre a caixa do O dia correio. mais esperado na vida do imigrante. Meu Deus do tá céu. lá. Aí quando abre o Green Card, o cartão do Green Card, e aí? Dá vontade de Que chorar, chegou de Véspera gritar. do Thanksgiving. Na quarta-feira Na tem que ser. quarta-feira, fresquinho. Que foi pra, mais uma vez, Deus provar que foi ele Caramba. que fez. Porque no dia em que o país para pra agradecer a ele, a gente estava agradecendo com o nosso cartão na mão. Você vê que a história de vocês vieram do Brasil para ficar 6 meses, alugaram uma casa, não tinha móveis e toda aquela correria, o processo negado 3 vezes, 3 e 140 negado. E graças a Deus, ambos estão com Green Card. Nós temos aqui uma contadora aqui norte-americana. Juninho hoje tem a empresa dele, graças a Deus. Então, assim, a gente fica muito feliz porque eu pude participar disso, né? Não só eu, mas a equipe, Tatiana, Juliana, toda a equipe. Então, isso nos dá muita alegria e eu costumo dizer que não é só o dinheiro. O dinheiro, às vezes não, na grande maioria das vezes é secundário. Você vê a alegria de uma pessoa que chegou lá no escritório com aquela cara desesperada, conversando comigo, acabou, vou embora, e etc, etc. O cara hoje está de Green Card e, assim, pô, muito bom, gente. Falou olha, muito que ir embora. Parabéns, a gente fica muito feliz porque, e a gente sempre fala sobre isso, que é possível, né? Você às vezes, ó céu, ó vida, não tem condição, é difícil, mas hoje nós temos mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, e brasileiros assim que a gente fica muito feliz, como Elaina, Juninho, guerreiros, perseverante. Imagina se na primeira negativa do Green Card que vocês tiveram naquele outro escritório, vocês fossem embora, ou na segunda
com um advogado até americano, né? Que até deu uma atenção para vocês muito legal, mas não foi feliz. E graças a Deus, nós tivemos a honra de poder, juntos, graças a Deus, o advogado dos advogados em primeiro lugar, a gente poder aprovar esse Green Card. E hoje a gente poder traçar uma nova estratégia, né? Porque a gente sabe que o Green Card, eu costumo dizer que ele não trabalha para você, o Green Card, ele não faz o teu crédito, o Green Card não te dá caráter, mas a gente sabe que o Green Card, ele ajuda muito para que você crie novos horizontes e viva de uma forma tranquila, né? Então a gente fica feliz. Juninho é um amigo, um irmão, Elaina também. Elaina, ela é muito modesta, mas é uma excelente contadora. Se você que está no Brasil precisa de uma contadora excepcional, Elaina, vamos deixar aqui o e-mail e o Instagram dela aqui. É uma pessoa de, assim, no nível de uma seriedade espetacular. Tenho uma honra de ser amigo, irmão, e pude dar essa assessoria para vocês, e eu só tenho a agradecer vocês por tudo, por confiar, sobretudo, no nosso trabalho, e hoje criando uma nova história depois do Green Card, que foi agora que foi que chegou lá, fresquinho, depois gente, de 6 anos. E eu agora, a gente caminhando aqui para o encerramento, Elaina, essa experiência toda aí que você teve, olha que experiência de 3 negativas do I-140 e finalmente nos dá a honra de trabalhar nesse final de processo aí, num novo processo, aprovar. Você vê que a estratégia é importante, porque tinha um EB2, entramos com o EB1, depois usamos o I-485 do EB2, enfim. Então, tudo isso faz muita diferença, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem aqui nessa câmera aqui para aquelas pessoas que têm o desejo de vir para cá, mas tem insegurança, tem medo, tá valendo a pena, quer a passagem para ir embora de volta, Juninho? Ou vale a pena? Nós fomos no Brasil ano passado. E aí? Quero não. Quer mais não? Aqui. Quer ficar aqui? É como a gente veio de Realengo, né? Sim. A gente mora ali 2 quadras de uma das primeiras entradas da Vila Vintém. Sim. Essa semana mesmo eu estava falando com a minha mãe em vídeo, né? A gente se fala sempre, e o tiro comendo em Realengo. A gente fica triste demais. Uma das coisas que meu marido fala desde que a gente chegou aqui, ele não é o dinheiro, não é a gente sabe que aqui é um dos lugares onde os ataques terroristas são mais intensos do que em outros lugares, né? Mas ele fala a tranquilidade de poder ir e vir. Verdade. Que a gente não tinha. Não Né? tinha. Ontem mesmo eu estava falando com meu pai, e a minha mãe estava na rua, ela ligou pro meu pai, e aí o telefone estava ocupado, porque ele estava falando comigo. E aquele delayzinho dele chegar no portão para abrir é sempre tenso, porque você não sabe que se vai dar tempo de... O dinheiro que a gente veio para cá foi praticamente o dinheiro do carro que foi roubado. Olha que loucura. De fuzil na cara 15 dias antes da gente vir para os Estados Unidos. Né? Assim, é complicado. É difícil nos Estados Unidos, Eu digo, eu Claro, converso... não tem moleza, não tem lugar para vagabundo e preguiçoso. Tem que Não vir tem. trabalhar, ué. Os Estados Unidos é para os fortes. E eu não digo forte só quem está disposto a trabalhar, mas para quem tem um emocional bem alicerçado. É isso mesmo. Porque você abre mão de coisas que todo mundo que olha lá vê assim, tá na Disney o tempo todo, tá no shopping e compra e faz, né? Mas não é isso. A gente vai, graças a Deus, o Senhor tem permitido. E hoje a gente vai falando, olha quanto a gente, nesses quase 7 anos, a gente cresceu. E a dignidade, né, Elaina? A dignidade que você tem. Hoje você senta num restaurante onde está um diretor de um banco ali, onde está um grande executivo, você está comendo na mesma mesa, coisa que infelizmente a gente não vê no Brasil. Um carro, né? O Juninho aqui, o Juninho tem uma RAV4. Uma RAV4 no Brasil é 300 mil. Né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre o Corolla, né? É um carro que eu gosto muito, eu já tive 8 no Brasil, mas o Corolla aqui, a galera não quer Corolla. A galera olha assim e fala, não, eu não quero Corolla. Então você acaba vendo assim a grande dignidade, é o que mais me encanta aqui. Essa dignidade, não tem moleza, não tem lugar para vagabundo, preguiçoso, mas você poder dar uma educação para o teu filho, você poder viver tranquilo, você poder morar numa casa digna, íntegra, isso realmente não tem preço, e eu tenho que usar isso e lembrar, porque eu lembro bem como o Juninho, na época, ele estava triste, abatido, amargurado, com a possibilidade de ter que voltar para Realengo. Não que Realengo
seja ruim. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui criado num local simples, humilde, pobre, mas se a gente pode viver uma coisa diferenciada para você, para sua família e criar um novo futuro, uma nova perspectiva, por que não fazer isso, né? É o que nós do Grupo Zumba falamos para o cliente, que é possível sim, e aí a gente vê aqui um exemplo de vida de um casal com uma filha ainda pequena. Bia hoje está casada, mas veio para cá ainda bem jovem, e eles vieram assim, eu não vou dizer com a cara e com a coragem, mas eles vieram de uma forma com muita disposição, perseverança e sem dinheiro. E a gente tem hoje pessoas que fazem reunião conosco, tem condição, tem carro, tem casa, tem tudo, e ele tem medo de vir para dar algo diferenciado para o filho e para a família. Então, a gente encerra aqui parabenizando vocês. Na verdade, o Grupo Zumba teve a honra e o privilégio de poder, depois dessas 3 negativas, entrar com um processo de novo, fazer toda uma estratégia técnica e conseguir salvar esse processo com a ajuda do advogado, dos advogados, né? Esse aí a gente sabe que ele está no controle de todas as coisas, mas nos alegra muito. Hoje os dois estão de green card e já daqui a 5 anos cidadão americano. Amém. Muito obrigado aí. Obrigado, Juninho. Juninho se tornou um amigo, irmão. Elaine, a mesma coisa. Aproveitando aqui, ainda no início do nosso bate-papo, quando vocês foram na minha casa na primeira semana que chegaram, a Natália, minha esposa, ela costuma dizer que para ser meu amigo de 20 anos, basta 5 minutos. Obrigado, Elaine. Obrigado, Juninho, e que Deus continue abençoando vocês e que essa nova jornada de grincar agora vocês cresçam mais e mais ainda. Amém, amém. A gente que agradece realmente. É aquilo que a gente conversando com a Tati agora esses dias, né? Quando foi aprovado e chegou a brincar, a gente estava falando, se não fosse até a Tati sendo a Tati, né? A gente... Se não fosse a loucura da Tati. Tati é demais. Talvez a gente não estivesse mais aqui. É verdade. Né? Ela foi um ponto primordial em tudo isso. Porque ela foi... a gente... E a Zumba nos ajudou não só no processo, né? A gente... Foi o que eu falei lá no meio da nossa conversa. Se vocês não tivessem decidido, e aí a pessoa, Marcos e Natália, se vocês não tivessem decidido naquela segunda-feira compartilhar com a gente que existia uma possibilidade, a gente não ia saber. Legal. Se vocês não tivessem aberto o escritório para que a gente pudesse estar, né, ter o nosso processo mais uma vez revisto, nos incentivado a não desistir. Porque foi exatamente isso que vocês fizeram. Você, Natália, Tati, Ju, vocês nos incentivaram a não desistir. Legal. Porque a gente podia dizer assim, olha, chega. É verdade. Não dá mais, a gente financeiramente não tem mais como, e enfim, embora a gente saiba que Deus vai providenciando todas as coisas, a gente podia ter desistido. E mesmo depois de todas as negativas, vocês não deixaram a gente desistir. Legal, muito bom. Juninho, recomenda aí o Grupo Zumba, vale a pena, corre desses caras. Tu tá com moral no céu, cara. Elaine, e aí? Vale a pena? Dá para confiar no nosso trabalho? Super recomendo. Obrigado. A gente tem que perguntar isso, é o jabá, né? Gente, obrigado mais uma vez. Nós estamos encerrando aqui mais uma edição do ZumbaCast com esse casal lindo, maravilhoso. E a gente quer agradecer você por participar. E nós queremos, assim, te recomendar, se você não faz parte da nossa rede social, entra lá, Grupo Zumba Oficial, e ali você tem muitas novidades. E uma coisa que nós falamos aqui é que esse casal, eles comentaram aqui, deixaram registrado. Não é somente a parte processual, a gente está muito disposto a te ajudar. Você que quer vir para os Estados Unidos, é um prazer, é uma honra. O Grupo Zumba, nós estamos no Brasil, estamos aqui nos Estados Unidos, pronto para te atender. Deus abençoe e até a próxima.